Bem, hoje eu pretendo que nós façamos uma reflexão, pensando em três momentos do texto bíblico, começando em Êxodo, depois passando no Evangelho e chegando a uma declaração de Paulo aos Coríntios, pensando na oportunidade que também nós nos encontramos hoje no encerramento da nossa quaresma. E quero iniciar por uma explicação que deu início a uma pesquisa essa semana em relação à quaresma. Isso porque pretende-se que a quaresma, enquanto ponto de preparação para a celebração da Páscoa, seja um período cujo encerramento se dê na Páscoa. Mas a Páscoa é no domingo que vem, a pergunta. Oficialmente, no calendário, começou exatamente no dia que começamos, dia 22 de fevereiro. Então, a quaresma oficialmente realmente está encerrando hoje. Mesmo na tradição católica, onde se cristalizou e se tornou conhecido a guarda da quaresma e da Páscoa, há uma tríplice perspectiva. Há três maneiras de se datar começo e o encerramento da quaresma. Então, vou explicar por quê e provavelmente como se encaixou melhor o período em que nós celebramos, optado aí pelo calendário também. Uma mais aparentemente evidente, é de que deveria encerrar no dia da Páscoa. Então a gente deveria ter começado 7 dias depois, uma semana depois. No domingo de Páscoa seria o encerramento, o ponto de vista, ou pelo menos a dúvida mais comum. Num outro ponto de vista, os próprios documentos católicos antigos propuseram um encerramento na quinta-feira ou na sexta-feira santa, que seria ali o momento onde se encontra a data da crucificação, já que o domingo é da ressurreição. Então, o encerramento da quaresma se daria imediatamente antes, no momento da crucificação de Jesus Cristo. Mesmo assim, a gente teria começado adiantado. Mas há um ou outro, e há menos documentos sobre isso, mas o calendário parece ter optado por esse ponto de vista, em que se encerraria no domingo de Ramos, que se dá hoje, domingo de Ramos. Uma semana, ficando de fora então a chamada Semana Santa, na contagem da quaresma. Como na nossa proposta, a guarda da Páscoa não é uma celebração genuinamente cristã, mas a ceia ordenada e deixada por Jesus Cristo aos discípulos, e sendo hoje também, no domingo de Ramos, o primeiro domingo, a celebração da ceia, foi muito mais coerente que a quaresma, então, preservasse essa contagem, dessa data para se encerrar na ceia e não na Páscoa. Ok? Então, essa seria a nossa explicação. Vamos começar primeiro, então, com essa questão, o vínculo que nós temos da celebração da ceia com a Páscoa e em até que ponto nós podemos considerar a terminologia do Cordeiro Pascal, do momento da Páscoa, como algo, pelo menos, relacionado à fé cristã. Então, nós vamos ao Êxodo, no momento em que a Páscoa foi ordenada lá pela primeira vez, capítulo 12, imediatamente antes da última praga, a morte dos primogênitos. Lembrando, então, que esta celebração foi instituída como uma preparação para a libertação, para o evento redentor do Antigo Testamento. O que nós chamamos de evento redentor na pessoa de Jesus Cristo, a nível global, a nível da história da humanidade, no período do Antigo Testamento, o equivalente, o proporcionalmente equivalente disso é a libertação do Egito. A libertação do Egito é o ponto culminante da ação redentora de Deus. Quando Deus vai falar ao seu povo, vai chamar a atenção do seu povo, ele sempre recorre a esse momento de libertação. Eu os tirei do Egito, eu os libertei. Então, o evento de salvação que marca o Antigo Testamento é a libertação do Egito. E a Páscoa foi instituída para se preparar para esse momento redentor e para ser uma celebração constante, anual, daquela libertação que Deus deu no Antigo Testamento. Ok? Então vamos lá, capítulo 12, a partir do verso 21, diz:
Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Guardem essa quase uma nota, uma observação na frase de Deus. Esse é um mandamento deixado para vocês e para os descendentes de vocês. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Pensem que também esse evento mostra em escala simbólica, ou seja, num número pequeno, e nesse ato único representa algo da relação de Deus com a humanidade. Porque o homem pecou, o homem caiu em pecado. A declaração de Deus é que a partir daquele dia entramos numa esfera de morte. Morremos. Foi a declaração de Deus para Adão. No dia em que comerem desse fruto, certamente morrerá. E o termo certamente indica que, de fato, o que existe a partir do ponto da desobediência humana não é considerado vida. É morte. Está na esfera da morte. Não há nada que praticado nessa inclinação de desobediência, nesta natureza pendente para a desobediência, que seja em qualquer medida utilizada ou aproveitada para favorecer-nos diante de Deus. Não existe uma obra sequer praticada, não existe um esforço que seja contado de peso na balança divina para poder dizer: olha, você está conseguindo pagar a sua dívida. Não conseguimos alterar 1 centímetro sequer para fazer essa balança da justiça de Deus pesar a nosso favor. Com isso, certamente eu não quero dizer que os homens não sejam capazes de fazer coisas boas e úteis. A nível humano, Deus sempre reconheceu a capacidade de o homem exercer o bem, de fazer boas coisas, de desenvolver coisas, de serem criativos, de trabalharem bem, de fazerem boas obras. Acontece que toda esta capacidade humana, devido a estar contaminado pelo pecado, não consegue encontrar um espaço na presença de um Deus que é tão santo, que não tem nele e na presença dele nenhuma mancha de pecado. Não podemos conquistar o favor de Deus com essas boas coisas. E enganados pelo pecado, e talvez, provavelmente, cegos para isso, os homens olharam para as suas próprias boas obras. E eles disseram, como dizem até hoje: olha que coisas boas nós fazemos. Olha as coisas que construímos. Olha a bondade feita a alguém necessitado. E imediatamente o homem passou a contar com sua própria capacidade para não mais depender de Deus. Para declarar, reconhecer para si mesmo, cegamente, de que ele é suficiente.
de que ele está à altura de ser considerado, pelo menos no seu próprio juízo, alguém bom, alguém justo. É com base nessa premissa que quando encontramos pessoas e conversamos com elas a respeito da provável condenação de todo aquele que não tem Cristo, da certa condenação de todos aqueles que não estão em Cristo, que essas pessoas se questionam e nos questionam. Como pode ser? Nunca matei? Eu realmente sou uma pessoa que não vivo a fazer um mal aos outros. Eu percebo que eu não tenho uma intenção de prejudicar pessoas com quem eu trabalho. Pessoas da minha família, ou marido, ou esposa, ou filho, ou mãe, ou pai, ou irmão, quando me fazem mal, eu percebo que eu não tenho a inclinação de querer ser vingativo e prejudicar essa pessoa. Como pode ser que então as minhas atitudes e as minhas intenções não sejam contadas em nada? Cegos, essas pessoas chegam à conclusão de que elas estão fazendo boas coisas. O ser humano começa dessa premissa para se sentir autossuficiente. A partir daqui, nós não apenas nos satisfazemos com nossa suposta autossuficiência. Nós nos deslumbramos com ela. Nós consideramos heróico, valoroso, consideramos geniais as pessoas que praticam tão grandes sacrifícios, né? Nós não falamos de pessoas que deram suas vidas para ajudar pessoas com fome, necessitados, doentes. Olha o tipo de sacrifício que ela fez para poder auxiliar aquela pessoa. Ou para celebrar os frutos de uma mente genial, seja em campos como a medicina. Não sei quantos aqui provavelmente aí já devem ter assistido um filme chamado Mãos Talentosas, baseado na história real do primeiro médico negro que operou uma cirurgia que separasse aquelas crianças gêmeas siamesas, sem que uma morresse. Foi o primeiro que fez uma cirurgia com as duas crianças sobrevivendo. Um filme muito bom. Ótimas lições tem lá. E nós olhamos para isso, poxa, a fim de dar uma credibilidade a um bom feito como esse, que seja considerado uma boa compensação. Justa diante de Deus. Nós ficamos boquiabertos com os frutos de mentes criativas que nos dão, por exemplo, tantas coisas tecnológicas hoje, como as que nós veremos. Nós estamos satisfeitíssimos com um mundo onde as pessoas aprenderam a serem autossuficientes e a produzirem coisas tão inesperadas que Deus começa a ficar ofuscado, que Deus começa a ser esquecido. Talvez haja uma maneira de viver bem e de viver de forma legítima, sem ter que ficar pensando sempre em termos de certo e errado, de santidade, de pecado, de culpa, de perdão. Parece que essas questões de consciência nos deixam tão incomodados que é um assunto muito mais prático não ficar pensando muito nessas coisas e voltar a nossa atenção para o nosso trabalho, para a nossa produção, para os nossos encontros, para as nossas socializações, para os nossos amigos, para as últimas notícias, as últimas criações. Essa semana eu estava vendo um vídeo que as próprias pessoas que trabalham no campo de desenvolvimento das chamadas inteligências artificiais, esses instrumentos de pesquisas na internet, que avaliam, desenvolvem algoritmos, que pesquisam e conhecem um pouco do perfil da pessoa, que procura isso, que procura aquilo, ciências que em si mesmas se desenvolvem como que aprendendo a partir do comportamento dos seres humanos. E quase 200 cientistas assinaram um documento, quase 200, e chama a atenção o tipo de pessoas. Pessoas fundadores de centros de pesquisas mundialmente famosos, formados em universidades como Oxford, Harvard, e de projeção como, por exemplo, Elon Musk. Imaginem Elon Musk assinando um documento dizendo o seguinte: pausemos minimamente por 6 meses o desenvolvimento das inteligências artificiais, a fim de criarmos protocolos de segurança para não sofrermos os prejuízos de um desenvolvimento desenfreado
E se isso não acontecer por iniciativa dos próprios produtores dessas inteligências artificiais, que até os governos intervêm. Imagine Elon Musk assinando um documento dizendo para os governos intervir e impedir, porque isso sairá do controle e prejudicará. Imagine em termos trabalhistas, as inteligências artificiais trabalhando de tal maneira que, ponto, as questões de emprego, de exercício humano nas atividades vão ficar mundialmente, globalmente prejudicados. Imagine o caos que isso vai causar. E eles previram outras possibilidades. Então a ideia deles é criarem contenções, porque já prevêem a possibilidade. Isso aconteceu essa semana. A gente não sabe como é que vai terminar essa história. Mas mesmo assim, a gente fica fascinado com essas coisas que surgem, porque o que eles já produziram em si mesmos, vinculados a outras tecnologias, vão desenvolvendo mais e mais novidades. E a gente fala, poxa, que facilidade, que prático, que isso, que aquilo. E isso, em boas quantidades, ou doses consideráveis, tem levado a gente a esquecer de Deus. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei se no meio desse grupo eu já o fiz. Se o fiz, vou relembrar. Se não fiz, os irmãos vão ouvir novamente. Eu lembro quando há muitos anos atrás, eu, minha esposa, e não lembro se meu filho estava presente, assistimos pela primeira vez um desenho chamado Madagascar, que conta a história de um grupo de animais muito diferentes, zebra, hipopótamo, leão e tudo mais, viviam no zoológico de uma Central Park de Nova York. E pelo menos um dos animais estava insatisfeito e ele queria conhecer a vida da selva. E todo mundo achava isso absurdo. Como você... O leão, principalmente, ficava assim, você está brincando? Aqui a gente tem comida, o pessoal aplaude a gente, todo dia depois da escola a criançada está aqui. E o leão estava chafurdado de alegria por conta da fama que ele gozava naquele lugar. Então, a zebra reclama com ele, você não gostaria de conhecer outro lugar? Coitada da zebra, né? Veja só, do leão. O leão, ele depois dessa discussão toda, foi dormir, e quando ele deita, sabe aquele barulho de selva? Ele fica incomodado e fala assim, alguém pode desligar o som ambiente, por favor, que eu quero dormir? A zebra vai lá dar um coice no poste, corta o som e de repente, barulho de helicóptero, aquele barulho de cidade grande. E ele então deita a cabeça e descansa. Acostumou. É o som normal dele. Alguém que está satisfeito em ser conhecido como Alex, acho que era o nome dele no desenho, o rei de Nova York, mal sabendo que ele é considerado o rei da vida selvagem. Ele é o animal por excelência, respeitado por todos os animais, e ele estava contente com uma coisa muito pequena. O que me levou imediatamente, na minha memória, a uma frase do C.S. Lewis, o autor da história Crônicas de Nárnia, a dizer que os cristãos têm a obrigação de serem as pessoas mais felizes do mundo. C.S. Lewis. E ele fala que o cristão que por falta de compreensão de Deus está tendo prazer em outras coisas menores do que Deus, é semelhante à criança que rejeita o convite para ir na praia porque quer passar o dia aproveitando, brincando com a areia do quintal. A terra ou a areia do quintal. E ele fala que então o verdadeiro problema do cristão não é a busca por prazeres materiais, por falta de prazer, por querer se afundar em excesso de prazer. O problema do cristão não é excesso de prazer, é a falta de verdadeiro prazer. O verdadeiro prazer está em Deus, e ele está acostumado com prazeres pequenos demais. Ele faz uma denúncia contra os cristãos por satisfazerem-se na busca de prazeres temporais, deixando Deus de lado. E alguém que a partir dessa frase de Lewis desenvolve uma teologia muito profunda a respeito da alegria é o pastor John Piper. Toda a teologia dele é centrada em volta desse assunto de que Deus é mais glorificado em nossas vidas quando nós estamos satisfeitos em Deus. Que também é a essência da primeira pergunta do nosso catecismo. Qual é o fim último do homem? Glorificar a Deus e
gozá-lo ou deleitar-se nele para sempre. Esse é o alvo da nossa existência. Nos alegrarmos em Deus, nos deleitarmos nele. Mas, voltando ao ponto que estabelecemos, nós estamos tão autossuficientes, vivendo nessa vida e achando que há nessa maneira de viver vida. É assim que as pessoas sem Deus dizem: eu vou aproveitar o final de semana, porque não dá só para trabalhar. Eu preciso viver. A sensação de vida extraída do prazer, de fama, festas, amigo, barulho e todas essas coisas são falsos. São ilusões para impedir de conhecermos a Deus e para dar a impressão de que estamos experimentando a vida, quando Deus declarou desde Adão de que esta vida certamente não é vida, mas é morte. Desde que o homem deixou Deus, certamente estamos mortos. E não é apenas a morte. A ira de Deus paira sobre o homem, segundo a declaração de Jesus a Nicodemos. Não é o favor, não é o ser humano, seja em sua força, em sua fama, em seu poder, em sua glória, mas também em seu sofrimento, em suas debilidades, em suas fraquezas. Não tem da parte de Deus o favor dele. Pessoas que aproveitam suas riquezas podem pensar: bem, se eu estivesse desagradando a Deus, certamente eu não teria essa riqueza. Certamente ele não teria me dado todas essas coisas que eu tenho. Ou o pobre, ou quem se compadece do pobre, pode pensar: não é possível que uma pessoa dessa esteja sob a ira de Deus. É claro que Deus olha para essa pessoa com o coração totalmente a favor dela, por compaixão a ela. Mas a declaração de Jesus é de que a medida do favor de Deus não é em relação a quaisquer condições do homem, mas em relação a seu Filho. Jesus é o Filho amado em quem Deus se compraz. Quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Essa é a verdade. Deixada por Jesus, ensinada e da qual nós não podemos esquecer. Não podemos abandonar por conta de nossos escrúpulos a respeito de dificuldades que as pessoas estejam enfrentando. Essa é a condição do ser humano. Certamente, todo tipo de vida sem Deus é morte. Quando Deus fala com Moisés: vocês vão matar um animal, vão passar um sangue, e este sangue vai impedir que quando o anjo destruidor passar, vocês venham a morrer, os filhos de vocês venham a morrer. Por isso eu disse que esse evento ele é simbólico, em uma medida menor, ele mostra a condição de toda a humanidade. Sem um sangue, sem uma expiação, sem uma compensação à justiça e à ira de Deus, o que todos merecem é a morte. Na presença de um Deus Santo, na chegada de um Deus Santo, não há homem que possa sobreviver. Podemos dizer, e eu não quero dizer isso com irreverência, de que ao passar pelo Egito e ao matar apenas primogênitos, assim ainda houve misericórdia da parte de Deus por não matar os outros pecadores, que não tinham o sangue defendendo eles. Isso não é demais à luz da Bíblia. O evento pretendeu ser, numa escala menor, uma declaração de uma verdade. Sem Deus, não há condição de permanecer vida. Não há condição de existir vida. Essa é a lição que Deus quer que os israelitas aprendam. Aliás, há algumas coisas que Deus declarou aqui. Eu provi a vocês a maneira. O homem não escolheu a maneira de se salvar. Quando Deus declarou que ele mataria e enviaria a 10ª praga, não deixou para Moisés dizer o que deveria. Moisés, vai lá e veja com o povo, porque eu vou matar. Então, decida lá como é que vocês vão se proteger. Fiquem trancados dentro de casa. Deus não apenas disse o que eles deveriam fazer, mas deu o motivo pelo qual ele não entraria na casa deles para matar o filho deles. Então Deus não apenas declarou o seu juízo, mas ele deu a maneira de salvação para essas pessoas. É por isso que afirmamos que esse evento é o evento da salvação e da redenção no Antigo Testamento. É a Páscoa que aponta para a redenção futura, que na Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. Que não tem a intenção, essa Páscoa, de ser uma celebração eterna.
mas de que ela seja uma prática exercida até que venha aquilo que ela está simbolizando. Aquilo que ela simboliza quando vier, encerra. Jesus Cristo. Ok? Então nós vamos nos adiantar um pouco. Assim, me permitam fazer esse vínculo aqui. Eu disse para guardar no versículo 24. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Deus está informando com essa frase que o que está acontecendo ali se estende a toda a posteridade do povo de Israel. Quando os filhos de vocês e os filhos dos filhos e os demais que vierem. Ah, mas eles nem estavam no Egito. Por extensão, toda a posteridade daqueles que alcançaram a redenção de Deus sofrem os efeitos daquilo que Deus deixou para eles. Ou seja, aquilo não foi feito apenas para salvar as pessoas que estavam naquele momento histórico presentes lá, mas se estenderiam a todas as pessoas vinculadas a eles. Aqui nós entramos, em alguma medida, ao conceito da linguagem pascal. Vejam só. Jesus Cristo ensinou-nos no Evangelho de João, não tenho certeza se no capítulo 14, mas provavelmente o capítulo 15, de que Jesus é a videira verdadeira e de que os ramos naturais que florescem dele é o povo de Israel, o povo chamado por no chamado de Deus a Abraão, nasce de Abraão, cresce e da onde vem o Messias. E ele diz que os ramos naturais, por não darem frutos, podem ser quebrados, podem ser retirados da videira. E ele, por sua própria vontade, escolheu também enxertar na videira. Não sei se vocês já viram um vídeo, alguma coisa de um enxerto de um ramo, uma árvore, no processo de poda, em que o ramo bom foi retirado, então é feito todo um tratamento nela, e ela é conectada ali no corte, enfaixada, há um processo de restauração e depois é retirado isso. Ela é enxertada novamente e o ramo que estava separado volta a se beneficiar da seiva da árvore. A vida daquela árvore é compartilhada com o ramo que estava separado, mas foi enxertado. Nesta linguagem, Jesus Cristo está dizendo que nós, os gentios, que não estávamos pela descendência do sangue, conectados ao povo hebreu, nós fomos enxertados na família de Deus. E nos deixa uma advertência também. Cuidado, se até os ramos naturais podem ser retirados da videira, então não se orgulhem da posição de vocês. Porque se os ramos naturais podem ser retirados, quanto mais os ramos que foram enxertados. De qualquer maneira, na redenção de Jesus Cristo, nós somos aqueles que fomos conectados em algo que já estava presente na história. Vamos colocar de outra maneira. Nós fomos enxertados na aliança que Deus fez com Abraão, em que Deus iniciou a criação do seu povo. E por isso Paulo diz que nós, a Igreja de Deus, aqueles que cremos, somos os verdadeiros filhos de Abraão, porque a semelhança dele, todos cremos em Jesus. Ou seja, não é por descendência sanguínea, mas pela fé. Como Abraão ouviu e creu na promessa, assim nós ouvimos o Evangelho e cremos nele. Então ele diz que toda a igreja, composta de judeus e gentios que creem em Jesus, são os verdadeiros filhos de Abraão. Nós somos aqueles que fomos incluídos na aliança feita com Deus a Abraão. E por isso toda a história de Deus, desde o princípio, é também a nossa história. Ou por que vocês acham? Imagine que você está muito tempo distante de sua terra, de sua família e tudo mais. Você passa anos, cria sua família e tudo. Mas há um tempo que você retorna e vê. Não há apenas aquela felicidade, vou ver novamente. Mas há um tipo de vínculo emocional que lhe dá certa satisfação e alegria, apreensão. Eu quero ver como é que estão, quem são meus sobrinhos, quem serão os meus netos, tudo. Porque sente que há um vínculo. Por que dessa sensação ou desse sentimento? Quando cristãos perguntados, eles falam, poxa, eu queria ver como é Jerusalém, como é o lugar que está lá, possivelmente foi enterrada, Abraão, a esposa. Por que essa sensação de que isso tem a ver conosco? Justamente porque inconscientemente sabemos que isso é parte da nossa história. A redenção ao qual nós somos alcançados e encaixados conta com essas histórias, com esses lugares, com essas pessoas. Anseios que se falam, poxa, vou ver Abraão. Um hino antigo do Voz da Verdade que mostra isso, né? Lá verei Abraão,
e serei seu irmão. Mostrando que esses anseios conectados a esses elementos históricos, como quem tem saudade de uma terra que é própria dele, são explicadas pelo fato de que nós fomos ligados a essa história. E de que, por isso, as ordenanças, a lei que foi concedida lá, permanece vinculados a nós. Como celebração, e na forma como foi dado, foi interrompida, como sacrifício cruento, como expiação do pecado para proteger-nos da ira de Deus, não permanece, pois foi cumprida em Jesus Cristo. Mas está vinculado à nossa história. Até Jesus apontou para ele. E mais tarde é assim que ele é chamado, Cordeiro Pascal, mas nós vamos chegar lá. Então, lembrados disso e dessa conexão que nós ainda usamos, essa terminologia, essa chamada linguagem pascal, que mantém um certo vínculo da nossa fé a essa situação, a esse momento histórico. Então nós vamos adiantar um pouco o nosso texto e vamos lá até Mateus capítulo 27, que é o capítulo que trata da crucificação de Jesus Cristo, começando pelo suicídio de Judas, no capítulo 27, depois passando pelo interrogatório de Jesus por Pilatos, a zombaria dos soldados, como se ele fosse um falso Messias ou um falso rei do povo judeu. Então, a partir do versículo 32, Mateus capítulo 27, versículo 32, nós temos o relato do evangelista sobre o momento da crucificação e a morte de Jesus. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Carregaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. Sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima da cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e o outro à esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Veja a lógica dos fariseus aqui. Você disse ser o filho de Deus. Se a declaração que você disse é verdadeira, que Deus então desça e te salve agora, como mostrando que se você vai morrer nesse castigo, é uma declaração divina da sua condenação. Você era um mentiroso. E eles ainda fazem um desafio. Se você descer da cruz agora, nós vamos crer. E tantas vezes eles falaram isso. Tantas vezes eles desafiaram. Faça algum milagre para que a gente creia. Diga-nos a verdade sobre isso e então creremos. E nunca cremos. Jesus Cristo declarou a verdade de pessoas assim quando falou da parábola do rico e o Lázaro. Quando Lázaro havia morrido e o rico também, cada um foi para um lado. O rico falou para Abraão no lado onde Lázaro estava: olha, envia Lázaro lá em vida para avisar os meus irmãos, para que eles não morram e venham parar no mesmo lugar que eu. Então Abraão diz a ele: eles têm a lei, eles têm os profetas, que eles leiam e creiam nele. Pois se eles não crerem na lei e nos profetas, nem mesmo se ressuscitar alguém dentre os mortos, eles vão crer. Jesus está declarando que não importa a quantidade de milagres operados, para quem não foi transformado, não teve seus olhos abertos por Deus, não importa o tamanho do milagre, não tem condição de crer em Cristo Jesus. Percebam a extensão do pecado, que não apenas nos faz nos alegrarmos com a vida sem Deus, mas indispõe o nosso coração de tal maneira que não somos apenas cegos para ver a verdade, mas somos totalmente indispostos para crer em Deus. E por isso é tão fácil nos momentos de dificuldades chegarmos à conclusão
de que talvez não haja uma solução para a gente, de que talvez Deus quer mesmo trazer algum castigo para nós, de que não há para nós salvação em Deus. É muito fácil deixar de crer. É muito difícil perseverar, manter a confiança. É tão imediato para a gente dizer, se é assim, é melhor deixar tudo para lá então. Não quero continuar. Essa é a disposição natural do pecado. O pecado não apenas nos cega, mas nos indispõe para compreender e receber a verdade. Na continuação do relato, diz, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Esse é o momento da morte de Jesus. Esse é o momento que a Páscoa no passado representou e apontou. Deus proveu o cordeiro. A fala de Abraão para Isaac quando ia sacrificá-lo, Deus proverá para si um cordeiro, é completamente cumprida na morte de Jesus na cruz. Jesus falou várias vezes que o Pai o havia enviado. O Pai o havia concedido. Para quê? Para que morresse em favor do seu povo. Este momento era o momento da missão de Jesus Cristo. Este momento é o momento mais cruel da história da humanidade. Por quê? Porque nós já vimos hoje em algumas linguagens lá do catecismo que o homem, para satisfazer a completa justiça de Deus, precisa suportar o peso da ira eterna de Deus. Não chegamos ainda, mas vamos chegar nesse momento. Como na declaração do credo apostólico dizemos que Jesus Cristo desceu até o inferno, né? Ou desceu até o Hades. Esta linguagem do credo apostólico lembra muito o pensamento popular das pessoas de que depois que morreu Jesus foi ao inferno. Mas, mediante o estudo, é mais provável dizer que Jesus Cristo não desceu literalmente ao inferno para declarar alguma vitória. As passagens que sugerem, nenhuma passagem afirma isso claramente. As passagens que o sugerem, nenhuma delas são ensinos sobre o momento da morte de Jesus Cristo. São declarações que fazem parecer que isso aconteceu. A mais próxima dessa declaração, está em Efésios e está em Pedro. A de Pedro, não vou falar, eu lembro de já ter ensinado sobre ela, e a de Efésios que diz que ele desceu e levou cativo o cativeiro. Que no estudo da passagem mostra que ele desceu, não é uma referência a uma descida ao inferno, mas a descida do céu à terra, que é a encarnação de Jesus Cristo, e não ao momento da morte. É uma referência a quem é aquele que subiu, ressurreição de Jesus Cristo, senão aquele que primeiro de lá desceu. Então ele contrapõe a descida com a subida. Se ele subiu da terra para o céu, então a descida é a descida do céu para a terra, e não da morte, né? Da terra para o inferno. Ok. Tendo dito isso, se essa é a verdade escriturística, o que se quer dizer no credo apostólico de que ele desceu ao Hades? E como a tradição reformada preserva essa afirmação? Qual é a compreensão? E o próprio catecismo vai dizer que por descer ao inferno significa que Jesus Cristo suportou toda a ira de Deus que o homem precisava suportar.
Se o castigo do pecado é a morte e os nossos pecados caíram sobre ele, ele é o cordeiro que carregou sobre si os nossos pecados e transgressões, o merecimento é a morte, e parte da morte é aquele castigo enfrentado no inferno, significa que toda a ira que Deus derrama sobre aqueles que estão no inferno, Jesus Cristo suportou na cruz. Se Jesus Cristo não suportasse toda a ira de Deus, não poderíamos dizer que ele de fato expiou os nossos pecados. Toda a ira de Deus, que não apenas nos prejudica nesse mundo, nos faz viver em miséria, não, nosso pecado nos faz viver em miséria, parte disso é essa ira de Deus. Mas, sobretudo, a condenação a uma vida sem graça, sem a presença de Deus, que é o próprio estado do inferno, sem nenhuma luz, sem nenhum consolo, sem nenhuma graça. Jesus Cristo experimentou isso quando estava na cruz. Na cruz, Deus se afastou dele. Ele experimentou a ausência, o afastamento, a completa ausência de graça. Os terrores experimentados no inferno mostra que Jesus Cristo, ele deixou o seu estado de glória e caiu. E foi tamanha a experiência dele, a ponto de experimentar a total ausência de Deus, como é o que nós deveríamos experimentar por termos caído em pecado. Ele sofreu essa ira completa de Deus em nosso lugar, para que fosse o nosso representante. Paulo vai dizer em determinado momento: Senhor, os homens que fizeram isso com Jesus não sabiam o que eles estavam fazendo, pois se eles estivessem conscientes do que estava acontecendo, certamente não teriam matado o rei. Não teriam matado o Messias. Paulo não fala desses homens, os que crucificaram Jesus, como pessoas isentas da culpa. Mesmo como pecadores. Ele diz, se eles soubessem exatamente o que estavam fazendo, certamente eles nunca teriam crucificado a Jesus. Jesus Cristo, pela crucificação, foi submetido a um castigo que nenhum ser humano e nem toda a raça humana poderia suportar, que é aquela linguagem pesada da profecia de Isaías 53. Nenhuma beleza vimos nele para que o desejássemos. Toda a nossa culpa, toda a nossa dor ele carregou sobre si. Por causa das nossas transgressões e das nossas feridas, ele foi crucificado. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Agradou ao Senhor moê-lo. Essa é a linguagem profética. E no momento real, Jesus Cristo experimentou isso de tal modo que ele não apenas experimentou dor na cruz, mas ele experimentou o total afastamento de Deus. Ele experimentou o que é experimentado no inferno. A total ausência de Deus e de sua graça. Essa é a única maneira de se sacrificar pelo povo de Deus. Então, aquilo que os animais cumpriram em sua morte para que no seu sangue protegesse o povo de Israel da ira de Deus, era uma coisa muito pequena, passageira e temporária. E por isso era necessário fazer sempre, e sempre, e sempre. Porque a morte de todos os animais do mundo não são suficientes para limpar o homem. Aliás, não são suficientes para impedir a ira de Deus, muito menos para purificar o homem. A linguagem do autor de Hebreus é que os animais puderam oferecer uma expiação temporária para que o povo de Deus não sofresse o castigo, mas nunca puderam purificar a consciência e os corações do pecado. Somente o sangue de Jesus não apenas nos protege da ira de Deus, mas também nos purifica de todo pecado. Este momento do relato de Mateus, na linguagem até que utilizei lá no final da nossa devocional de hoje, a nossa última devocional, é que ali na cruz, o sol deixou de dar a sua luz. E no domingo, no dia da ressurreição, no momento que o sol raia e o dia se abre, o sepulcro está aberto e ele não está mais presente. A própria criação silenciou-se diante da morte do Criador. Enquanto o homem em seu pecado se regozijou, se alegrou e o insultou. E aquelas pessoas são representantes do que nós somos em nossos pecados. Com os nossos pecados, não apenas não confiamos em Deus,
mas desprezamos a sua lei, negligenciamos o seu favor, esquecemos do que significa a profundidade da sua morte. E esquecemos da profundidade da limpeza que ela faz em nós. E é pensando nesses eventos, de como a Páscoa apontou para isso, e de como Jesus Cristo é a idealização perfeita, máxima, última, do que aqueles cordeiros eram no Antigo Testamento, na Antiga Páscoa, que ele vai dizer algo a respeito de nós, de todos nós que nos reunimos para celebrar ao Senhor, a respeito dos pecados com que nós lidamos no nosso dia a dia. Esta linguagem de Paulo está em 1 Coríntios, capítulo 6, logo depois de advertir a igreja a respeito da possibilidade de os crentes estarem continuamente cultuando a Deus, mas estarem vivendo em vários pecados. Então, no capítulo 6, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz o seguinte. Eu vou começar no versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. De que orgulho ele está falando aqui? O povo se achava tão espiritual e um pecado tão evidente que estava acontecendo na igreja, um jovem se deitando com a madrasta, até pessoas de fora da igreja estavam sabendo disso, eles não estavam lidando com isso, não estavam tirando nem esse pecado da vida dessa pessoa e nem esse pecador do meio da igreja. Qual é o orgulho aqui? Vocês se sentem tão espirituais que acham que está tudo bem estarem diante de Deus dessa maneira. Então, esse é o orgulho. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Ele usa a linguagem do fermento para se referir ao pecado. Aquilo que está no coração pecador de vocês podem contaminar toda a vida de vocês. Inclusive, os cultos de vocês não santificam a vida de vocês. Vir para o culto não torna vocês puros diante de Deus. O pouco de fermento, isso que vocês estão mantendo, vai prejudicar toda a massa, toda a igreja. Ele continua no verso 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Esta linguagem é tirada do pão que era utilizado na Páscoa. O pão deveria ser fabricado sem fermento. Ou seja, algo que presente na massa tem a tendência de influenciar toda a massa, contaminar toda a massa. Deus pediu para que fosse criado um pão assim, chamado pão asmo, no Antigo Testamento, que não tivesse em sua massa qualquer coisa com essa inclinação de fermentação. Okay? Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Em algumas versões mais antigas, os pães asmos da sinceridade e da verdade. Ele está falando com uma igreja que é, na sua maioria, gentios. Não são judeus, são gentios. E ele usa essa linguagem, a terminologia pascal, dizendo que Cristo é o Cordeiro Pascal. Cristo é o Cordeiro puro, que fez de vocês uma massa nova, e por isso vocês devem deixar aquela velha maneira de viver. Lembrem-se de tudo que eu falei aqui até agora. Toda a vida sem Deus é morte. As coisas praticadas na vida, que na verdade era morte, não tragam para a nova vida de vocês. Essa vida de vocês não devem estar misturadas com aqueles fermentos, com aquelas coisas que não eram vida. Por mais que vocês gostem, por mais que não esteja causando mal a outros, é uma coisa que é só de vocês, tirem isso de vocês. E celebrem a Deus com os pães asmos da sinceridade, ou seja, com uma nova vida baseada na verdade em Cristo Jesus. A vida de vocês, ela é agora afastada de tudo aquilo que Deus declarou antigamente, que certamente era morte. Agora vocês estão em vida. Agora vocês estão na verdade. Juntando todas essas declarações, meus irmãos, nós lembramos que quando as pessoas celebrarem a Páscoa, na maior parte das vezes, isso não estará na mente delas.
num número considerável de pessoas de igrejas protestantes, evangélicas, isso não vai estar na mente dessas pessoas. E certamente das pessoas que não têm Cristo, não estarão lembrando de Cristo. Muito menos pensando numa vida renovada. A Páscoa para as pessoas sem Cristo, sem nenhuma conexão com o cristianismo ou com a fé cristã, é uma celebração da renovação, da autossuperação, da capacidade de se superar, lembrando daquele momento histórico, da saída do Egito, da saída da escravidão, de uma vida mais elevada, liberta. Então, para essas pessoas, se você procurar na internet e digitar lá o que celebra a Páscoa, vai estar lá. Celebra a capacidade, a superação, a suficiência. É isso que eles têm em mente. Não tem nada a ver com o que Deus deixou para a celebração da Páscoa. Muito menos com aquilo para o qual a Páscoa apontou. E é por isso que, ao pensarmos em Páscoa, o auge do nosso pensamento não é a redenção propiciada no Antigo Testamento, mas é a redenção para o qual ela apontou, a redenção em Cristo Jesus. Aquele momento para o qual Jesus Cristo, ao celebrar a Páscoa, não sei se vocês lembram a linguagem que ele utilizou, há muito venho esperando ansiosamente celebrar essa Páscoa com vocês. Ele usa essa linguagem com os discípulos. Ele realmente desejava fazer isso com seus discípulos. E no dia que celebra essa Páscoa, na linguagem do evangelista Mateus, enquanto eles comiam, Jesus tomou o cálice, pegou o pão, e então ele fala: esta é a nova aliança que eu faço com vocês. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, derramado em favor de vocês. De hoje em diante, e sobretudo na linguagem de Paulo, ele diz: vocês vão fazer isso em memória de mim. Até aqui, vocês comiam a Páscoa em memória de Deus, porque Deus ordenou lá. Façam-no. E quando perguntarem, lembrem: Deus nos redimiu quando éramos escravos. Jesus agora diz: agora vocês vão fazer em memória de mim. E quando vocês comerem o pão e beberem o cálice, vocês saberão que estão participando do meu corpo e do meu sangue. E vão fazer isso até que eu volte. Jesus Cristo substitui a Páscoa, ele anula a Páscoa. Ele está dizendo: a salvação alcançada com essa morte é a salvação para a qual aquela apontou. É maior que aquela. É superior àquela. Essa Páscoa celebrou aquilo, mas é a ceia que celebra essa salvação. É com base nesta celebração que Paulo diz: quando se reunirem, deixem para trás o velho fermento. Antes, aqueles sacrifícios poderiam aplacar a ira de Deus sobre vocês. Mas agora, esse sacrifício pode purificar vocês. Pode tirar vocês dessa vida de pecado. Pode limpar a consciência de vocês. Celebrar aquilo é celebrar o fermento velho. É celebrar uma vida que se contenta em ser livre da ira de Deus, mas que é impossível ser liberto do pecado. Celebrar aquela Páscoa é apenas dizer que eu estou contente com o fato de Deus não estar mais irado comigo, mas que eu não consigo fazer nada a respeito do pecado. Mas celebrar a ceia do Senhor é celebrar que nele alcançamos o aplacamento, a cessação de toda a ira de Deus sobre nós. De que não há mais desfavor, de que não há mais ira de Deus sobre nós, de que a ira de Deus caiu sobre ele. De que o descontentamento de Deus, porque não somos capazes, não estamos à altura de cumprir nossos papéis de pais, de maridos, de filhos, de esposas, de trabalhadores, de patrões, de vizinhos, de homens, de mulheres. Esta incapacidade de agradar a Deus, em cumprir a lei e a vontade dele. A celebração da Páscoa é a memória de que a ira de Deus contra toda essa nossa incapacidade, debilidade, contra todo esse pecado, foi desviado para o Cordeiro, de que ele recebeu toda a ira de Deus que era contra nós. De que aquele merecimento de ir parar no inferno
e não experimentar uma gota sequer da graça e do alívio divino, caíram sobre Jesus. Participar da ceia do Senhor é a celebração de que a ira de Deus foi desviada e ele se tornou a nossa propiciação. Ele recebeu sobre si a ira que era contra nós. Mas mais do que isso, de que o sangue ali derramado nos capacita, purificando-nos do pecado que atrai a ira de Deus, nos tornando agradáveis a Deus, nos tornando capazes de fazer boas obras que agradam ao Senhor. O autor de Efésios, ele usa a linguagem de que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, mas de Deus, que os capacitou por esta graça, a fim de que vocês façam ou vivam em boas obras, as quais ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Boas obras que Deus preparou de antemão, em graça. Boas obras que somos capazes de cumprir, não por mérito, mas pela graça de Deus. Obras que sejam capazes de agradá-lo. Nascem dele e não de nós. Paulo está dizendo que esta celebração da ceia é a celebração muito superior à Páscoa, que não apenas se alegra com a cessação da ira, mas com a alegria de uma nova vida que alegra a Deus. Hoje, celebramos então o nosso Cordeiro Pascal. Louvado seja Deus! Nem de perto se deve haver no verdadeiro cristão a menção de que nós somos celebrantes daquela antiga Páscoa, uma coisa que foi feita pela metade, que não nos liberta, que celebra apenas parte da verdadeira alegria, de que a ceia é a verdadeira celebração, a alegria do nosso coração, e por isso o alimento que fortalece nossas mentes, que reaviva nossas memórias e que nos renova para diariamente, semanalmente, mensalmente, não ficarmos desanimados por causa dos nossos pecados, não ficarmos travados e caídos no meio do caminho porque não podemos viver uma vida que agrada a Deus, porque novamente na segunda, na terça, nós caímos e pecamos. A ceia é um lembrete contínuo de que toda vez que o comemos, dia após dia, temos a graça de Deus a nosso favor. Temos um sangue que nos purifica de todo pecado. De que não precisamos viver abatidos, cabisbaixos. E de que é legítimo entristecermos quando é pecado, mas de que é recomendável, do momento em que pecarmos, olharmos para a cruz e nos alegrarmos com os raios que emanam da cruz. Olhar para a cruz é a necessidade que temos, irmãos. E eu encerro com esse conselho para nós. Nos desviamos e afundamos nos nossos pecados, porque depois que nos desviamos, por algum motivo achamos que talvez Deus não queira nada conosco. Somos uma mancha, Deus é santo demais para isso. Mas Ele todo dia nos convida, olhe novamente para a cruz. Olhe como lá foi derramada a minha ira, e lá foi saciada a minha justiça. Olhem como lá vocês não precisam mais ser pendurados, porque alguém foi pendurado lá em lugar de vocês. E olhem como lá não há mais nada, porque Ele reviveu para dar a esperança de que vocês podem continuar olhando para lá, para encontrar socorro e alívio. Mas depois de novo eu ter caído, depois de novo você ter caído, olhe de novo. E olhe quantas vezes for necessário. Pois lá há provisão para hoje e para amanhã e para até que Ele volte. E todas as vezes que comermos esse pão e todas as vezes que bebermos desse cálice, nós lembraremos de um cordeiro que se sacrificou por causa de todos esses pecados, até que Ele venha. Recebemos em Cristo a provisão para até o fim das nossas vidas, para todos os nossos pecados. Soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, depois de todo esse período, lembrando de como o Senhor foi gracioso ao enviar o seu Filho Jesus,
depois de tudo que ele sofreu e da morte cruel pela qual ele passou. E hoje, reforçando esta memória de como isto satisfez completamente a sua justiça, perdoe-nos não somente que tenhamos pecado contra o Senhor, mas de que ficamos por causa desses pecados indispostos para nos voltar para Ti. Obrigado, porque abriu os nossos olhos tantas vezes e continua a raiar quando nos sentimos envoltos em trevas. Obrigado, porque não há medida em que nós merecemos isso, mas o Senhor nos concede ainda assim, por conta da aliança que firmou, uma aliança eterna que não pode mais ser quebrada. Obrigado por esta graça, Deus. E por meio dela, continue direcionando nossos corações e consciências, para que não apenas sejamos encorajados a nos desviar do pecado, mas sejamos motivados a temer o Senhor, ao mesmo tempo em que este temor seja uma expressão de amor profundo à sua infinita misericórdia, a esta que se renova a cada manhã e que não tem fim. Obrigado, Senhor, por renovar nossas mentes e corações neste privilégio de obedecer ao seu mandamento, à sua palavra, e de hoje aqui celebrarmos a comunhão com o povo de Deus, mas sobretudo a comunhão com o Deus que nos livrou do pecado que cometemos contra ti mesmo. Por tudo nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos então nesse momento a fazer a celebração da nossa ceia. Eu pedi que o Rafael e o Ari pudessem ajudar com a distribuição dos elementos. Nós vamos orar pelos elementos. Já fomos ensinados várias vezes que a oração consagra os elementos